2020, o governo Bolsonaro sancionou o novo marco do saneamento no Brasil. A promessa era que até a próxima década, quase a totalidade dos brasileiros passasse a ter acesso à água e esgoto. Para conseguir isso, um setor que sempre foi dominado por empresas estatais seria aberto à iniciativa privada. A desculpa aqui, não era desculpa, é uma realidade, é que, digamos assim, a água não fluía com a velocidade desejada pela população e, portanto, seria uma coisa boa você abrir para a iniciativa privada para agilizar esse processo. E foi o que aconteceu, e virou uma corrida empresarial sem precedentes. Algumas empresas foram mais, digamos assim, agressivas do que as outras. E nessa agressividade surgiram problemas que só agora, com o perdão do trocadilho, estão vindo à tona. Os repórteres do UOL, Graciliano Rocha e Eduardo Militão, descobriram uma delação premiada feita há mais de um ano na Justiça de uma dessas empresas que confessou ter, perdão de novo, molhado a mão de dezenas de agentes públicos para conseguir acesso ou para conseguir ganhar as licitações para prover os serviços de água e esgoto em mais de 20 municípios de 6 estados do Brasil. Eu não vou contar mais nada porque essa história é realmente chocante e merece ser contada por quem a apurou. Muito bem-vindo de volta ao UOL Prime, Graciliano Rocha. Obrigado Toledo, obrigado pelo convite. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Graciliano, eu fiquei meio abismado lendo a reportagem de vocês, porque os valores e os números são realmente impressionantes, né? Essa empresa que vocês descobriram que fez a delação premiada há mais de um ano e não contou para ninguém, que estava em segredo de justiça, como chama? A empresa foi a Egea, tem uma série de acordos aí. A delação premiada foi assinada por 13 executivos e consultores do grupo, a Egea, que é um grupo privado, é uma empresa privada, e a empresa fez um acordo de leniência com o Ministério Público Federal que foi homologado com a União. O acordo de leniência, que é quando a empresa paga uma multa por causa dos malfeitos ali, paga uma compensação que foi de mais de 400 milhões de reais, 479 milhões, um número muito significativo, e os executivos eles admitiram crimes no acordo de delação premiada, colaboração premiada com o Ministério Público Federal. Isso foi feito, na verdade, em 2021, foi homologado após 5 anos, isso é uma demora inexplicável. A empresa voluntariamente foi lá bater na porta do Ministério Público e dizer, olha, a gente corrompeu um monte de prefeitos, funcionários públicos aqui e governador, conselheiro de Tribunal de Contas, que é quem cabe fiscalizar contratos de prefeituras. Foi voluntário? Eles bateram a porta, foi voluntário. Não tinham sido pegos pela polícia, pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ou o que quer que seja, nada? Eles foram proativos de reunir todas as provas de corrupção que eles fizeram entre 2012 e 2018, que é o período da delação. Eles reuniram todas as provas, extratos, comprovantes de pagamento, transferências bancárias, contratos com empresas fajutas, aqueles contratos falsos que fingem que está contratando um serviço, mas na verdade é para fazer circular o dinheiro. Juntaram tudo isso, bateram a porta do Ministério Público Federal e falou, queremos contar o que nós fizemos de errado. É uma confissão. Isso. Agora, deixa eu entender uma coisa. Então, os crimes que eles estão delatando, que eles estão confessando que cometeram, aconteceram, você falou, entre 2012 e 2018. Basicamente. Mais ou menos. E eles só foram fazer essa delação em 2020, depois da sanção do novo marco. Eles procuraram as autoridades antes, mas vamos lembrar, se a gente voltar para 2020, o marco do saneamento que você citou, ele é muito importante.
institucionalmente porque ele permite a entrada de atores privados num setor que era dominado por empresas estatais. Nem sempre, tipo, os índices de esgoto no Brasil, eles são vergonhosos por si só, então a gente não precisa falar da necessidade de melhorar isso. Mas só que no momento que eles procuram o Ministério Público, já se sabia que o Marco sairia, de um jeito ou de outro. Já estava na agenda legislativa, era um momento de começo de pandemia, mas essa do Marco foi uma agenda importante que o Palácio do Planalto, à época do presidente Bolsonaro, bancou politicamente, era um negócio que interessava muito para os agentes privados, classe política. Então, no momento que o marco não estava aprovado ainda, mas estava em vias de. Quando que eles vão lá bater na porta do Ministério Público? Eles batem por volta de, pela informação que eu tenho, seria no primeiro semestre antes do marco. Quer dizer, Graciliano, se eu entendi, eles cometeram os crimes ao longo de vários anos. E a hora que viram que o mercado ia crescer muito, porque o marco novo, essa nova legislação, permitiu uma abertura muito maior do que a que existia até então, eles voluntariamente disseram, cometemos um monte de crime. Com que objetivo? Qual que era o objetivo estratégico? Porque, sinceramente, eu nunca vi uma empresa do porte da Egea, que atende centenas de municípios no Brasil, fatura milhões e milhões e milhões de reais, voluntariamente dizer, olha, cometemos um monte de crime aqui e tal, queremos limpar o nosso passado. Qual que é o objetivo de fazer isso? Bom, no contexto ali, Toledo, a Egea é uma empresa de saneamento que ela nasce a partir da Equipave, que é uma empreiteira tradicionalíssima do estado de São Paulo. Ela foi crescendo na década passada a partir de licitações em prefeituras, pequenas licitações. O marco do saneamento, ele eleva o jogo em outro patamar em termos de cifras. Trata-se de um mercado de dezenas de bilhões de reais, centenas de bilhões de reais, que seria aberto de uma hora para outra. Para concorrer com outras grandes empreiteiras, o momento empresarial da Egea era de negociação com outros investidores que tivessem bala na agulha para injetar bilhões de reais dentro da Egea para tornar ela competitiva nos leilões seguintes, como o caso do leilão da SEDAI no Rio de Janeiro. Que é a Companhia de Água e Esgoto do Rio. A Egea já tinha um investidor institucional muito importante. Investidor institucional são grandes fundos internacionais, para o nosso ouvinte que não está familiarizado, são os colossos que fazem o capitalismo se mover, que são fundos de pensão, holdings muito poderosos com participação em muitas empresas. A Egea já tinha o fundo soberano de Singapura, que investe ao redor do mundo. Um país da Ásia que investe ao redor do mundo. Naquele momento, 2020, 2021, a Egea não é negociada em bolsa, ela já vinha sendo negociada a vender um pedaço da empresa para a Itaúsa, que é a holding, que é dona que controla o Itaú Unibanco, da família Setúbal. Nada de errado nisso. A holding ela tem investimentos como, além do setor bancário, Alpargatas, transportadora de gás. Ela é uma empresa que procura oportunidades de investimento. E estava negociando com a Egea. O que acontece é que, para um institucional desse tamanho, a Itaúsa comprou 10% da Egea. Para um investidor desse tamanho entrar numa companhia, eles fazem um processo que se chama no mercado due diligence, que é uma investigação interna para ver todos os pepinos que a empresa tem, o eventual, e um deles é risco de processo jurídico. Então, muito provavelmente, enquanto se negociava a venda de uma parte que é equivalente a 10% da Egea para a Itaúsa e corria o due diligence, esse processo de auditoria interna, do outro lado, a empresa decidiu que era melhor bater a porta do Ministério Público para eliminar o risco jurídico do seu passado, de corrupção. Que talvez a investigação privada já tivesse achado ou pudesse vir a achar, a gente não sabe. Isso não é possível responder, né? Então tá explicado, quer dizer, foi por dinheiro que a empresa fez isso, para poder receber esse investimento, poder vender 10% e ter mais capacidade para disputar mercado com outras empresas. Sim, as empresas geralmente elas se movem por essa razão. Uma dúvida. Quando você vai para o Ministério Público e fala, olha, eu subornei um monte de agente público,
você tem que dar os nomes dos agentes públicos, imagino, né? Eles fizeram isso. E por que demorou 5 anos para essa delação ser negociada até a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça? Essa é uma grande pergunta. Eu acho que existe gente dentro do judiciário que precisa dar algumas explicações. Vamos lá. Primeiro problema foi o seguinte, a delação envolvia gente que tinha sido governador de estado, que tinha sido prefeito, que era deputado. No caso, tem parlamentares no exercício de mandato que foram citados na delação. Tem 2 hoje. Quem são? É o senador Nelson Trade Filho, do PSD do Mato Grosso do Sul, e o deputado federal Juarez Costa, do Mato Grosso, que foi prefeito da cidade de Sinop. O primeiro problema foi o seguinte, esses 2 estavam citados, e no momento que eles estavam citados, eles tinham mandatos em Brasília, um no Senado e outro na Câmara dos Deputados. Então, foram privilegiados. Sobe para o Supremo, a prerrogativa de foro. O Supremo decidiu que não, mas isso são alegações não do período que eles não tem nada a ver com o atual mandato deles, de respectivamente deputado federal e senador, mas do período que eram prefeitos das cidades que eles administraram na década passada. Então o foro não é no Supremo, isso aí levou mais de ano para decidir. Então volta para segunda instância. Aí tinha um problema, tinha 2 conselheiros que tinham sido conselheiros do Tribunal de Contas de Santa Catarina, foro no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Toledo, essa história, entre idas e vindas, discutindo quem é que deveria homologar a delação, não é investigar, não, é homologar a delação, tomou 5 anos. E tem um efeito concreto. Uma parte desses crimes alegados lá, ele vai cair, eu vou usar um termo não jurídico aqui, ele vai cair no dito, pelo não dito, porque se for investigado, provavelmente uma parte dos crimes já vai estar, nós estamos em 2026, ela só foi homologada em 2025, ela já vai estar prescrita. Prescrição é um instituto jurídico que significa que o Estado demorou demais para te processar por um crime. De fato, né? Porque os crimes, pelo que você disse, foram cometidos há mais de 10 anos, né? Até 2018, né? Quer dizer, então, convenientemente, a discussão sobre foro, onde vai ser julgado, onde não vai ser, consumiu a maior parte do tempo. Desses 5 anos. E, com isso, talvez os agentes públicos, ou pelo menos no mínimo parte dos agentes públicos que foram corrompidos pela EGEA vão se safar porque o crime que eles cometeram prescreveu. Isso pode acontecer. Tá. Depois do intervalo, eu vou querer saber de você o que vai acontecer com os executivos da EGEA que cometeram esses crimes. Os crimes que eles cometeram também vão prescrever ou eles vão ter que pagar por eles? Mas só depois do intervalo. No cantinho do Parque Antártico, onde eles ficavam refugiados, cantavam: "O Cléo morreu, a Mancha se fudeu". Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. Na 3ª temporada de Wall Sport Histórias, os repórteres Adriano Wilkson e Daniel Lisboa descobriram documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda a violência que você vê em ônibus, em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não tem torcida uniformizada hoje. Você pode ouvir o Wall Sport Histórias sobre meninos e porcos no UOL, no YouTube do Wall Sport e em todas as plataformas de podcast. Graciliano Rocha, voltando aqui, eu tinha te perguntado, e os executivos que pagaram, né, que molharam a mão dos agentes públicos, eles estão sujeitos a serem condenados, irem para a cadeia, né? Sim, depois que eles, 2 deles têm o acordo de colaboração que foi homologado no Superior Tribunal de Justiça, envolve uma parte da pena preso, provavelmente domiciliar em casa, provavelmente. São eles o ex-presidente da EGEA, que é o Hamilton Amadeu, que estava até o dia da publicação da matéria, ele era o presidente do Conselho de Administração da Copasa, a estatal mineira de água e saneamento. No dia da publicação da matéria, ele renunciou a esse cargo, a Copasa está em vias de ser privatizada. E uma das candidatas a compradora é a EGEA. Ou seja, ele não tinha contado, então, para
os mineiros que ele tinha feito uma delação premiada. Isso estava no segredo de justiça mesmo. Se eu estou entendendo bem, a fraude aí, não é fraude, né? A corrupção é de dezenas de milhões de reais, e você falou um número que a gente pareceu assim, passou meio despercebido, mas eu queria enfatizar. A empresa se comprometeu a pagar à União, a título de ressarcimento, quanto? Mais de 400 milhões? Em 15 anos. Módicas 15 parcelas. É bastante dinheiro. Para mim e para você, sim. Não sei para quem vai receber um aporte aí de alguns bilhões, né? Então vai ficar por isso. Vai ficar dois executivos talvez em prisão domiciliar, os agentes públicos vão se safar porque os crimes prescreveram e a empresa vai pagar, vai gastar uma parte do dinheiro que ela vai receber, dos aportes que ela vai receber, para pagar a União em 15 vezes. Ou do operacional, né? Ou do lucro que ela tiver esse ano, vai diminuir o lucro dos acionistas. Mas assim, existem acordos de leniência, Toledo, para permitir que, tipo assim, as empresas elas resolvam um problema jurídico. Eles existem para isso e elas não param de operar, porque o sentido desses acordos, na nossa legislação, é que a preservação da capacidade de investimento, dos empregos, desse tipo de coisa, é um valor que o nosso sistema jurídico ele privilegia. E que nesse caso não falte água na torneira das pessoas. Por exemplo, eu gosto sempre de lembrar do acordo de colaboração que ele ganha essa importância naquela lei anticorrupção, daquela lei de organizações criminosas lá de 2013, que foi uma espécie de resposta que o governo Dilma deu às ruas. Existem muita crítica sobre esses acordos, mas o sentido deles é quem delinquiu admita os crimes, pague por eles e leve ao conhecimento do Estado. O único problema que eu vejo nesse acordo, além da demora absurda de tempo que demorou para a homologação, 5 anos, será que quem cometeu esses crimes no passado e pagou e se safou, né? Literalmente pagaram para não ir para a cadeia ou para continuar operando, vão aprender a lição e não vão cometer o mesmo crime de novo? Isso é impossível de prever, claro. De prever se o sujeito vai delinquir de novo ou não. Não é possível, mas assim, o sentido é que, por exemplo, quando vem um investidor grande, como a Itaúsa entrou na EGEA, a decisão de investimento deles, eles devem levar em conta se... Um risco futuro, né? Um risco futuro, se existe esse risco, se não existe, eles decidiram... entrar, então... porque assim... O mercado homologou. A justiça demorou, mas o mercado homologou o acordo. O mercado homologou, mas tipo assim, você gere dezenas de bilhões de reais. Você vai pedir algumas garantias também? A ver. Agora, me conta uma coisa. Várias. Primeiro, quem mais estava envolvido aí? Você falou conselheiro do Tribunal de Contas Estadual, que é quem deveria justamente fiscalizar para que isso não acontecesse. Então, 2 conselheiros do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o Júlio Costa, que virou depois ele largou o Tribunal de Contas para voltar a ser deputado estadual e atual presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e um ex-deputado chamado Dado Xerém, Luiz Eduardo Xerém, o Dado Xerém, que era deputado estadual, se tornou conselheiro. Esses 2 em Santa Catarina. Eu falei com os 2. Perguntei para os 2. Os 2 negam peremptoriamente que tenham a versão dos delatores. Eles dizem que, inclusive, nunca julgaram nenhum caso envolvendo a EGEA e contratos de prefeituras, porque em Santa Catarina, pelos relatos da delação, havia um mundo à parte. Assim, a empresa pode ter feito os pagamentos, mas assim, alguns prefeitos também se esmeraram na maneira de cobrar isso. Dá exemplos. Exemplo ameaçando rescindir o contrato. De um lado pode... Quer dizer, não foi passivo totalmente. A versão contada, estou sempre citando me reportando a versão contada pelos delatores que foi homologada. Sim. Não foi uma coisa assim exatamente, eles batendo na porta para corromper os prefeitos todos. Sei. Alguns prefeitos foram muito proativos em cobrar. Entendi. Agora, Graciliano, infelizmente a gente já está chegando aqui. Esse assunto para mim valeria 2 programas, mas já estamos chegando no final e eu queria entender uma coisa.
Você descobriu isso porque você é um repórter investigativo e descobriu, porque isso não estava público. Tudo bem, a empresa não tinha ação em bolsa, sei lá, mas é de interesse público, porque envolve agentes públicos, concessões, certo? Né? Concessões públicas. Como é que se deu esse processo? Eu li lá na reportagem que no momento que vocês pediram o chamado outro lado para a empresa, daí finalmente ela resolveu contar isso. Exato. O sigilo da fonte é uma garantia que a Constituição dá, não é para nós jornalistas. O jornalista é o mero guardião desse direito, mas é um direito social. Ele é um direito da sociedade de contar com melhores informações para tomar melhores decisões. Esse é o sentido do... Eu fui procurado por uma fonte, me contou a história. Eu fui atrás, eu consegui avançar na investigação, essa fonte me ajudou. E eu consegui mais uma fonte. Eu fiquei trabalhando em silêncio durante algum tempo. Depois o Militão veio para história, nós conseguimos fechar um mapa completo juntos, ouvir os envolvidos, os citados. Foi desse jeito, foi basicamente uma pessoa, na minha opinião, com espírito público que me contou. Sim, mas a questão é, tudo bem, esse é o mérito seu. Agora, por que a empresa guardou sigilo disso? É porque o Ministério Público que mandou não contar para ninguém? Não, havia o segredo de justiça decretado nesse convenientemente. negócio. Mas assim, o fato é que nós pedimos, eu escrevi para a empresa... num dia, dando até o dia seguinte de prazo para eles se manifestarem. Dia 4 de fevereiro. Exato. E uma das perguntas feitas foi assim, mas o dinheiro usado para pagar os políticos não saiu assim, de um jeito ou de outro das contas de água e esgoto pagas pela população? A população devia ser ressarcida pelo que vocês fizeram além do pagamento? Foi uma das perguntas que eu acho uma boa pergunta. Bem legítima. E ao invés de responder ao conjunto de perguntas, se eu não me engano, 6 ou 7 que eu tinha enviado, eles, na manhã do dia 5, eles publicaram um fato relevante, achando importante anunciar para o mercado ali que tinham feito um acordo de delação em 2021. Um ano antes. 2021, que foi homologado em 2025, chamou de vazamento a minha apuração, a apuração do UOL. Enfim... Quer dizer, se você não tivesse publicado a história... Eles não falariam no assunto. A gente não ia ficar sabendo. Não, é para isso que servem os jornalistas. De vez em quando é para isso que a gente serve, né? É para isso que Bom, serve. parabéns para você e para o Militão por terem tornado pública essa história, que ela mostra muito bem como as coisas que existem teoricamente para levar a sujeira embora, às vezes provoca mais sujeira. Né? Melhor atribui-se a um ex-juiz da Suprema Corte Americana aquela frase que o melhor detergente é a luz do sol, né? E é mesmo, né? Nesse caso... Com certeza, né? Precisa expor todos os canos e tubulações. Graciliano, para quem quiser saber mais, e eu fortemente recomendo que queira, porque todos os nomes, valores, cidades, estados, entes públicos envolvidos, nome das empresas todas, tal, estão lá na reportagem. Onde é que as pessoas encontram? No UOL Prime. uol.com.br/Prime. É isso aí. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Lembrando que quem assina o UOL também pode acessar e ler essa e muitas outras reportagens investigativas, reportagens especiais na íntegra no UOL Prime. Assinantes têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL e ainda a opinião e análise dos nossos colunistas exclusivos. E você ainda consegue aproveitar desconto em ingressos de cinema, desconto em peça de teatro, festival de música e tem acesso ao UOL Play e muito mais. Confira lá em assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com o colunista do UOL, Graciliano Rocha. O roteiro é da Clara Gelstab. A operação de vídeo é do Fernando Moretti. A montagem é do Lucas Zacarias. Trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora incidental, Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. A coordenação de operações é do Danilo Esperandil e do Eduardo Bonavita. A foto de capa é da Daniela Toviansky. O podcast é um produto do UOL Prime e a gerência geral é do Irineu Machado. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio, na semana que vem.